Oi, crianças, aqui é a professora Marta e a professora está gravando essa aula para darmos uma explicação melhor sobre divisão, tá certo? Então, nós já estudamos anteriormente, né, que os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto, tá bom? Na outra atividade que nós fizemos, nós observamos, né, que o D do dividendo é um D maiúsculo, porque ele corresponde ao termo que vai fora das chaves, tá certo? Esse termo é o dividendo, a própria palavra já está mostrando que é a maior palavra que tem, logo é o maior número também da divisão. Tá bom? Nós temos o outro que é o divisor. O divisor é a quantidade de partes que eu quero dividir o que eu tenho, tá? O outro termo é o quociente, que é as partes que eu encontrei, e o outro termo é o resto, que significa aquilo que sobrou da minha divisão. Ok? Então, nós vamos usar o primeiro exemplo de divisão exata. A divisão exata, ela sempre vai dar um resto zero. E nós vamos conseguir ali dividir exatamente, cada pessoa vai ganhar exatamente a mesma quantidade que a outra pessoa. Ok? Eu tenho então ali, ó, como exemplo, 16 dividido para 2. Esse 16 podem ser livros, podem ser balas, vocês aqui decidem, tá bom? Vamos imaginar que eu tenho 16 balas e eu tenho duas pessoas que eu quero dar essas 16 balas, tá? Eu vou dividir de algumas formas. Eu posso pegar uma bala de cada vez e dar para uma, né? Separando uma para uma e uma para outra. Ou eu posso usar essa chave aí, que é um dos símbolos da divisão. As chaves eu utilizo para facilitar a minha divisão, tá certo? Então, eu vou utilizar as chaves para fazer 16 balas divididas para duas pessoas, tá? Nessa divisão, eu preciso utilizar a tabuada. Nós sabemos que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu posso sempre e devo, né, usar sempre a tabuada, tá certo? Na tabuada de 2, eu sei, eu encontro lá, né, que 16 dividido para 2 dá 8. Porque na tabuada de 2 tem um número que é o 8, que multiplicado por 2 vai dar 16, tá certo? Nessa multiplicação, eu consegui dividir as minhas 16 balas com as duas pessoas de forma exata. Cada uma vai receber 8 balas, tá certo? Então, a operação 16 dividido para 2 e dá um resultado 8. O 8 vezes 2 dá 16. Na montagem das minhas chaves, eu preciso repetir esse número para fazer a subtração, para saber se vai ter um resto ou não. Ok? Nesse exemplo, nós encontramos resto zero. Então, cada pessoa vai receber exatamente 8 balas, tá? No exemplo 2, nós temos uma divisão não exata. O que significa isso, professora? Significa que vai sobrar bala, né? Eu vou ter, nesse caso, 13 balas para dividir para duas pessoas. Só que na tabuada do 2 não existe o número 13. Como que eu faço essa continha? Eu preciso pegar um número que multiplicado por 2 se aproxime do 13. Não pode ser mais que 13. Precisa ser sempre menor que 13, tá? No caso dessa continha, o 13 dividido para 2, lá na tabuadinha de 2, eu vou encontrar que o valor é 6. Porque 6 vezes 2 é igual a 12. O 12 é menor do que o 13. Se eu pegasse o 7, 7 vezes 2, 14. 14 é maior, então não poderia ser o 7. Teria que ser o 6, tá bom? Então, 6 vezes 2, 12. Esse 12 eu coloco embaixo do meu dividendo, faço a subtração para encontrar quantas balas vão sobrar. Nesse caso, sobraram uma bala. Essa bala eu como, eu dou para alguém, não sei, mas essa bala vai sobrar, tá certo? Nós temos, então, que o D do dividendo é o 13, que é um D grande, é o maior número, não é? O D menor é o divisor, que é o número que vai dentro da chave, é o número de quantidade de pessoas que eu quero dividir, aquele meu número. O quociente são essas partes já divididas e o resto é o que sobrou de bala, que sobrou uma bala, tá? No caso do quociente, nós temos que pensar que esse quociente, esse valor, essa quantidade, tem que caber dentro do meu 13 duas vezes. Não é? Duas vezes, porque 6 mais 6 dá 12, então ele cabe duas vezes. Então ele é divisível por 2, tá certo? E sobra esse resto 1.
ok? A professora vai depois gravar um outro vídeo com mais 2 exemplos diferentes e eu coloco aqui para vocês observarem e acompanharem a aula, tá bom? A professora, então, quer deixar para vocês um abraço e logo nós vamos entrar em contato novamente, tá bom?